planejar o Fortaleza de acordo com o nível e com as características do adversário. Queria te perguntar o que é que você esperava desse Palmeiras, o que é que esse Palmeiras te sugeria em termos de plano ofensivo e se esse ambiente tumultuado, com a troca de técnico, te deixou mais à vontade para o Fortaleza fazer o seu jogo ao invés de esperar o adversário. Bom, boa noite. Primeiro, logicamente que a gente planeja o jogo de acordo com o adversário, mas nessa semana específica, a gente tem que planejar de acordo com os 3 jogos que nós temos decisivos da semana. Esse era um jogo muito importante para a pontuação do Campeonato Brasileiro, que está muito perto, né? Os times que estão na zona de rebaixamento estão chegando muito próximo. A final do Campeonato Cearense e a Copa do Brasil contra o São Paulo no domingo. Então nós tentamos fazer algumas variações, segurar alguns jogadores que já estavam com mais de 330 minutos nos últimos 4 jogos jogados e nós não sabíamos exatamente a escalação do Palmeiras. Quando se troca um treinador, você não tem muita noção, né, exata do que vai acontecer. Hoje o Palmeiras optou por uma opção com mais meias, né? Mais jogadores, bons jogadores de meio campo, jogadores que têm a qualidade de manter a bola, a posse de bola, o jogo, né? Em detrimento aos velocistas, né? Nós tivemos Rony no banco, Wesley no banco, Veron no banco, que são jogadores que em tese dão mais profundidade pelos lados, né? Confesso que me surpreende um pouco, eu esperava ao menos um deles dentro do campo. Mas é um planejamento de jogo. Eu acho que até facilitou um pouquinho para a gente o encaixe nesse tipo de marcação. E o time fez uma grande partida, construiu um resultado. Eu acho que o Palmeiras é sempre um time difícil de ser batido. Ano passado nós tivemos isso, a nossa estreia. Ano passado nós sofremos uma goleada pela inexperiência, até na Série A, né, da maioria dos jogadores. Esse ano ficou um jogo mais parelho, mais competitivo. E nós conseguimos um resultado que pra gente é importante, ganhar de um time do tamanho da história que tem o Palmeiras. Aloysio Lima, da Rádio Assunção, fala o seguinte: depois de uma sequência de boas apresentações e bons resultados, agora a decisão no Campeonato Cearense, até que ponto esse bom momento pode influenciar positivamente? Ajuda, eu acho que ajuda porque psicologicamente é favorável, você se sente com mais combustível, né? Nós sabemos que o adversário, eu ao menos assisti ontem, né, contra o Fluminense, fez um belíssimo jogo, poderia também ter saído com a vitória, sofreu um empate já nos acréscimos, né? Vai ser um grande jogo, assim como foi o primeiro jogo pegado, né? Jogo de 2 times que vêm em ascensão no cenário nacional e fazem uma final que antigamente podia se considerar um campeonato assim não tão relevante, né, no cenário nacional, mas passa a ser uma final de campeonato estadual com 2 times que ocupam a Série A do Campeonato Brasileiro, estão em zonas intermediárias da tabela de classificação. Sem dúvida, um título que a gente vai brigar palmo a palmo com o Ceará na quarta-feira. Carlos Cassiano, da Rádio Clube, pergunta se a vitória de hoje é a confirmação do ótimo momento do time na temporada. Um ótimo momento você tem que confirmar todos os dias, não só nos jogos, não se preparar para o jogo. O jogo não se ganha no dia do jogo, nos 90 minutos. Um jogo se ganha muito antes dele acontecer. Não adianta você deixar para a última hora para querer ganhar um jogo. Ou você se prepara muito bem para isso, ou você vai querer executar, mas os outros também querem na hora do jogo, né? Então, assim, você precisa de alma, coração, que esse time sempre tem, mas é um time que já desde a reapresentação do jogo contra o São Paulo, nós já tentamos inserir esse ritmo que era o Palmeiras que vinha aqui, não é qualquer time, não. É um dos últimos campeões brasileiros, um time que tem um investimento altíssimo, né? Então, assim, a preparação que vem antes do jogo, sem dúvida nenhuma, ajuda você a se sentir bem e conseguir executar aquilo que você imagina na hora do jogo. Jorge Bruno, do Portal Show do Esportes, o planejamento que você fez no início do Brasileirão, chegar na penúltima rodada do primeiro turno, em 7º colocado, era um dos seus objetivos ou te surpreendeu? Acho que nós não estamos ainda na penúltima rodada, né? Para nós é 16ª, faltam 3, antepenúltima rodada, mas a gente você não consegue fazer planejamento sobre números, em que posição você está, você consegue tentar planejar o nível de jogo que você apresenta. E aí a bola entrar ou não entrar, dar na trave e sair, um pênalti marcado, uma expulsão, isso pode mudar, né, todo o destino de um time numa competição. Mas eu acho que nós estamos jogando num nível que é bom para a gente tentar a permanência na Série A nesse ano de 2020, um ano tão conturbado, tão diferente. Nós estamos competindo num nível bom, isso já é uma coisa que reconforta.
Sobre resultados, aí a cada jogo, a cada momento você tem que provar. Não adianta. Quarta-feira, se você quiser ser campeão, você tem que provar que você merece. Gerson Barbosa, da Rádio Povo. Rogério, boa noite. Não é de hoje que o Fortaleza tem mostrado qualidade na profundidade do elenco. Independente de quem entra, entrega o que foi pedido. Queria que você comentasse da importância dessa profundidade dentro desse calendário maluco da atual temporada. Uma segunda situação, eu gostaria que você falasse sobre o trio, a atuação do trio Tinga, Ronald e David hoje pela direita. Bom, começando pela primeira parte, qual a primeira parte da pergunta? Sobre a qualidade da profundidade do elenco. Eu acho que o elenco compreende bastante as ideias, porque em algum tempo já trabalha comigo. Então, logicamente, você põe o Carlinhos numa segunda linha, que não é uma coisa natural, mas ele te entrega, logicamente, ele não vai ter o drible do Oswaldo, não vai ter o 1 contra 1 do Oswaldo, mas ele tem uma recomposição que ajuda na dobra de marcação. O Ronald, quando a gente escolhe jogar com o lado do Tinga, né? Hoje nós tínhamos o Vinha pelo lado de lá, e eu imaginava, né, na minha concepção antes do jogo, eu imaginava que poderia vir um jogador de velocidade. Como eu estava com o Gabriel muito cansado e ele marca melhor os jogadores de velocidade, o Tinga chega à frente melhor que o Gabriel, mas o Gabriel marca melhor os jogadores de velocidade, eu tinha uma dúvida. Quando não veio a velocidade pelo lado direito, para mim ficou bom, porque eu pude descansar o Gabriel por 60 minutos, mais ou menos. E quando o Wesley entrou por aquele lado, daí eu já tinha o Gabriel também descansado para poder competir com ele pelo aquele lado. Então, assim, ajudou, as coisas favoreceram, né? O encaixe favoreceu, porque nós não escalamos hoje muito em função do que nós íamos, claro, sempre buscando resultado, mas muito em função de não ter lesões, né? Então nós tiramos Juninho com 340 minutos jogados, o Ronald eu queria tirar, mas eu pensei, eu vou tentar 45 minutos pela idade dele, por ter 22 anos, né? Só pode aguentar um pouquinho mais. Então, assim, nós tentamos montar um time pela minutagem que ele tem dentro de campo e pela compreensão que esses caras têm do jogo. Um comentário sobre Tinga, Ronald e David. Desculpa, o David fez 2 gols, né? Eu acho que isso é importante para ele, ganhar confiança, tem jogado mais próximo ao gol, tem um jogador que tem velocidade, que está começando a ter presença de área. Eu acho super importante para que o torcedor aprenda cada vez mais a gostar do David. Jogos bons, jogos ruins vão acontecer, mas ele é um cara extremamente dedicado, profissional, ajuda muito, é um menino muito bom no dia a dia de se trabalhar. E fico feliz que ele esteja dando retorno que o Fortaleza esperava. Sobre o Tinga, mais uma vez ele ajudou da maneira que pôde, né? Já tinha dobrado linha no jogo passado, mas como o Gabriel vinha numa sequência de 90, nós tivemos que hoje segurar o Gabriel. Eu acho que ele desempenhou bem o papel. Na hora que entrou a velocidade do lado dele, nós também pudemos tirar ele e segurar para fazer uma análise já para o próximo jogo, quem joga ele ou o Gabriel, para o jogo contra o Ceará. E sobre o Ronald, um jogador que talvez a revelação, vamos dizer assim, pela juventude, né? Por ser um jogador mais jovem, um jogador que quando eu vi o vídeo, eu acreditei muito na parte ofensiva dele, mas eu não tinha a convicção da parte defensiva, como nós aqui não temos condições de observar jogos, mandar investir dinheiro num observador para viajar, ficar fora. Então, às vezes, a gente analisa pelo vídeo, pela confiança dos amigos, pela indicação dos amigos, e foi dessa maneira que o Ronald veio. E parece que já está muito próximo a contratação dele em definitivo. Acho que o Fortaleza vai estar fazendo uma grande aquisição. Então, assim, fico feliz de poder ter indicado ao Fortaleza um jogador que no futuro eu tenho certeza que vai dar, já está dando ao presente, mas no futuro pode até dar muito retorno financeiro ao clube a longo prazo. Lucas Leme, da Rádio Futebol Show. Rogério, sei que em um primeiro momento o objetivo é a permanência na Série A, mas não chegou a hora de virar a chave para voos maiores na competição ou ainda é preciso ter calma? Minha chave vira toda quarta e todo domingo, dependendo para a direção que o meu time aponte. Então, assim, claro que eu fico feliz com a 7ª posição, mas eu não me iludo dentro de um campeonato brasileiro. A nossa grande, talvez o maior, o principal ponto nosso é ter poucas lesões. Se a gente perder um jogador por lesão, o elenco é tão montado de maneira exata, ou até faltando uma peça ou duas, que a ausência de um por lesão vai causar lesões em outros jogadores, porque esses jogadores terão que estar mais minutos dentro de campo. Então, assim, às vezes as substituições não são feitas por um jogador não estar bem no jogo. Às vezes ele está muito bem no jogo, mas chegou o tempo dele.
Quando chegou o tempo dele, eu preciso trocar. E aí é onde eu tenho que achar as soluções para a gente manter o nível de jogo. Então o Oswaldo não saiu porque ele estava mal no jogo, ele saiu porque aquele minuto era o minuto que ele deveria sair para estar em condições de um próximo jogo. Luciano Rodrigues, do ge.globo.ce. Rogério, 10 jogos de invencibilidade, a maior invencibilidade entre os times da Série A nesse momento. Agora vem 2 jogos eliminatórios decisivos. Primeiro contra o Ceará, depois contra o São Paulo. Como que você enxerga esse momento e como você projeta essas próximas 2 partes? Jogos dificílimos, um clássico e um jogo contra o São Paulo que poderia ter caminhado de uma melhor maneira na primeira partida, se não fosse uma arbitragem desastrosa. Eu acho que Fortaleza e Ceará 50-50, são jogos bem equilibrados. Os 2 times vêm jogando bem a competição. E contra o São Paulo, logicamente, dentro do Morumbi, eu já diria para você que é um 60-40, 65-35, mas já acostumei na minha vida jogar contra a Liverpool com 60-40, com 70-30, e fui para o campo e nunca desisti antes do jogo. Então, eu espero que a gente consiga fazer um bom jogo na quarta, manter a confiança, isso significa tentar vencer essa competição, e que a gente não tenha o desgaste, porque o São Paulo joga na terça, com o binacional, muito provavelmente usando muitas reservas, ou seja, vai ter a semana toda de descanso enquanto nós vamos estar batalhando, e aí é batalha mesmo, quando é uma final de campeonato é uma batalha, nós vamos estar batalhando na quarta, com viagem na sexta-feira, ou seja, é um pouco desigual, desleal, mas é o que nós temos para o momento. Então nós vamos tentar fazer um time competitivo contra o Ceará e reunir forças. Deus queira que o título também ajude, porque isso traz uma força interior, uma força psicológica muito grande, para tentar ser no mínimo competitivo como a gente foi aqui contra o São Paulo e ver o que acontece. Charles Gaspar da Expresso FM pergunta se hoje a vitória de hoje foi mais uma demonstração de superação tática. Eu acho que foi uma vitória, primeiro, de os atletas da qualidade individual. Acho que o primeiro gol evidencia isso bastante, um gol bem bonito, uma jogada bem trabalhada, com um cruzamento do Ronald e finalização do David, mas a jogada como um todo construída foi bonita, com velocidade, toques rápidos, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Então a concentração, o foco no jogo, o foco no momento. Ter a melhor defesa do Brasil nesse momento é importante para a gente dentro do Campeonato Brasileiro, porque é surpreendente um time nordestino, que está acostumado sempre a atacar, velocidade, conseguir se manter com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Isso para nós é um ponto extremamente positivo, né? E conseguir vencer grandes times dentro da nossa casa. Não é simples você vencer num mesmo campeonato, um Inter, um Atlético Mineiro, um Palmeiras agora dentro de casa. Isso é motivo de orgulho para o torcedor, principalmente no dia que o Fortaleza, vai aproveitar o momento, parabenizar o clube pelos 102 anos de história, justamente no dia de hoje, ainda hoje, e conseguir sair daqui vitorioso. Acho que é um presente que a gente leva, mas também entrega para o torcedor do querido Tricolor de Aço. Você falou da defesa, pegar o gancho, Lucas Mota do Jornal Povo, fala o seguinte: Rogério, o sistema defensivo do Fortaleza tem tido atuações sólidas e os números mostram isso. Gostaria que você avaliasse a evolução da defesa e, consequentemente, o equilíbrio geral dela. Eu acho que o equilíbrio geral fortalece a defesa. A marcação dos outros 6 fortalece muito a linha de 4, né? Claro que as atuações dos nossos goleiros, tanto o Max quanto o Felipe Alves, também têm colaborado muito, né? As bolas não são tantas, mas bolas difíceis têm chegado ao gol e eles têm feito boas defesas, né? O jogo aéreo nosso melhorou muito, né? Paulão, Roger, uma grata surpresa depois da lesão, não surpresa porque foi meu companheiro de São Paulo e joga com a gente aqui já há muito tempo, mas depois de uma lesão de tendão, voltar da maneira como ele voltou também é importante. Jackson se recuperando, a gente espera contar com o Quinteiro a partir da próxima semana, já começar a colocar ele mais nos treinos, e eu acho que, se não, para o Cearense agora é impossível, talvez para o São Paulo muito difícil, mas já para o primeiro jogo da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, né, na volta daquela semana vazia, eu acho que a gente já pode também contar com o Quinteiro. Nós não teremos o Paulão para o próximo jogo do Brasileiro pelo terceiro cartão amarelo, né? Então, assim, é um elenco pequeno, 23 jogadores que a gente tem que se ajeitar. Esperamos também que, com a chegada do Bergson, a gente eleve também a competitividade entre Wellington, Ederson, Bergson e os demais velocistas. Enfim, acho que todos eles, no nosso time, tem que trabalhar defensivamente.
os 10 trabalham. Aqueles lá, os 4 de trás já é natural. Os 6 da frente ajudam muito. Eles são o exemplo a ser seguido. Se os meus 2 homens de frente correm, ninguém atrás deles deixa de correr. E essa é a regra que a gente tem aqui no Fortaleza. Então, Alexandrino, da TV Verdes Mares, Rogério, a continuidade de trabalho é um pilar essencial na construção dessa identidade em campo, além da manutenção de elenco. Qual o maior trunfo você pode listar do time e o seu trabalho para encontrar tantas alternativas posicionais e repertório ofensivo diante de um elenco mais curto em relação a outros clubes da Série A? Eu acho que a boa vontade com que cada um faz posições que não são as suas de origem, né? O Tinga numa segunda linha, o Carlinhos numa segunda linha, o David às vezes de 9, que não é um jogador dessa função, o Romarinho saindo do lado do campo para ir para dentro, o Felipe, que originalmente era lateral direito, veio para o meio já há 3 anos, enfim, o Marlon, que aí eu já nem sei te dizer que posição é, mas ele joga em todas praticamente, se não tem talvez um brilhantismo técnico, mas entrega muito na parte tática e de coração. Então, assim, ter jogadores polivalentes, jogadores mais que polivalentes, jogadores que se entregam em qualquer lugar do campo, eu acho que isso se torna um grande trunfo. O tempo de convívio com alguns jogadores, para a gente conhecer aonde eles podem entregar, em que situação eles podem entregar no decorrer do jogo, também ajuda bastante. A parte física tem melhorado muito no passar do tempo. O Danilo tem feito um trabalho ótimo na parte física. Isso está conseguindo fazer com que a gente tenha um trabalho preventivo de lesões. Apesar da gente não secar, a gente ter tudo muito no olho aqui, agora que nós temos alguns equipamentos que nós estamos começando a usar, mas o ano inteiro foi muito mais no tato mesmo, na visão e na informação direta com o atleta. Mas eles são sempre corretos, sinceros, todos querem jogar, mas ao menos eles são sinceros em falar. Tinga, hoje eu perguntei, Tinga, como é que estamos? Ele falou, se você puder me tirar, você me tira. Então, perfeito, para mim já me ajuda muito, porque senão eu queimo uma substituição e não tenho mais como tirar esse jogador. Renato, o nosso sistema jangadeiro, a sequência de jogos coloca um clássico rei valendo título estadual, uma decisão contra o São Paulo pelas oitavas da Copa do Brasil. Semana importante decisiva para os objetivos do clube. A vitória te dá um pouco mais de tranquilidade para essa sequência e manter o revezamento, bem força máxima nos 2 jogos? Nós sempre vamos com força máxima, dentro daquilo que é possível, tentando evitar lesões. Claro que o Ceará tem uma característica de jogo, o São Paulo tem outra característica de jogo. 2 ótimas equipes, mas cada uma dentro de uma proposta e cada uma dentro de uma situação. Então nós vamos tentar montar um time que seja compatível com que a gente conhece do Ceará e depois tentar montar um time que seja compatível com a estratégia de jogo do São Paulo. Distintas completamente, porém extremamente eficientes, tanto com o Guto quanto com o Diniz, 2 times de muito bom nível técnico. Nós vamos tentar competir e Deus queira, é um objetivo que nós temos, tentar ser bicampeões estaduais. Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Rogério, que posições de atletas poderiam chegar e melhorar a sua condição de troca nas partidas? Mais um, em tese, se o Quinteiro voltar bem, que ele teve uma lesão de pubis, e para quem já jogou e teve lesão de pubis, sabe o quanto é difícil você voltar num bom nível, mas como ele é jovem, acredito que seja possível. Eu acho que a zaga nós estamos tranquilos. Passaria a ser na minha concepção, mais um jogador de força, velocidade de lado de campo, que ajudaria bastante, e talvez mais um jogador de meio campo. Essas 2 peças eu acho que fechariam para esse ano o que a gente planeja. Mas, repito, nós temos aqui um orçamento e nós não queremos que o orçamento seja estourado, para que a gente possa tentar cumprir os compromissos com os atletas e tentar evoluir na parte estrutural no decorrer do ano. Algumas coisas ainda precisam ser feitas para uma pré-temporada, para o ano que vem, acabar o nosso campo em Maracanaú, que a gente precisa, acabar a reforma do CT. Então, assim, vai depender muito do que nós produzimos. Já atletas produzem vitórias produzem retorno financeiro, patrocínio, exposição de mídia, e é onde que nós temos que entregar. Mas nós estamos procurando. Veio o Bergson como uma opção, nós emprestamos o Orobó para ganhar um pouco mais de experiência e jogar a Série B pela Ponte Preta. Veio o Bergson, que é um jogador mais rodado, que a partir do jogo contra o Fluminense já pode estar dentro do campo de jogo. E nós estamos tentando, tem mais um garoto, Igor Torres, que nós estamos tentando preparar, mas eu ainda não posso dizer para você que é um jogador pronto, profissional, eu ainda tenho que experimentar um pouco mais no trabalho diário. Estamos tentando encontrar soluções caseiras, mas
para se manter num nível mais alto, nós precisávamos dessas duas contratações, mas sempre conversando, na boa, tentando falar, sempre converso com o presidente, tentando achar soluções sempre pacíficas e com boa conversa e tentando entender o histórico financeiro do clube. Nosso sócio torcedor Paulo Bezerra Nunes pergunta o que foi o ponto forte que determinou a vitória do Fortaleza hoje? Hoje? Eu acho que nós jogamos no mesmo nível de competição do que contra Atlético, do que contra São Paulo, enfim, dos jogos, na grande maioria dos jogos no Castelão. E eu acho que nós marcamos bem, pressão, saída de jogo, conseguimos ter um bom controle de jogo. Você vê que jogar contra um grande, você conseguir ter mais posse de bola num 11 contra 11 não é uma situação das mais fáceis para um time de menor orçamento. E hoje nós conseguimos trocar mais passes, manter mais a posse de bola, coisa que a gente vinha tendo dificuldade, né? Nós sempre espetávamos muito, chegávamos muito à frente através da velocidade, mas mantínhamos menor controle de jogo. Hoje nós mantivemos melhor controle de jogo. Eu acho que foi uma das coisas fundamentais para sair vitorioso. André Almeida, do Diário do Nordeste. Rogério, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, mais uma vez, o Fortaleza apresentou variações no decorrer do jogo e sem necessariamente mudar as peças. O jogador em especial te deu condições de fazer isso já há algumas partidas, o Ronald, que teve mais uma grande atuação. Pelas características, como ele ampliou as suas possibilidades táticas de uma forma geral? Ele me amplia porque ele é mais um volante que eu tinha. Lógico que eu tenho mais volantes no elenco, né? Eu tenho o Juninho e o Felipe, jogadores mais de criação, né? Mais 8 do que 5, né? De 5 mesmo nós temos o Derlei, que é um marcador realmente, né? Então em situações onde a gente está sendo pressionado podemos usá-lo, né? Tem o Luiz, que é um jogador que veio jovem, que veio do Flamengo, não tem sido tão aproveitado, porque acho que precisa ganhar um pouquinho mais de experiência, né? E o Ronald passa a ser um jogador muito importante para substituir Juninho ou Felipe, principalmente o Felipe, quando está um pouco mais cansado, mas ele consegue circular muito bem pelos dois lados do campo, né? Então ele é um jogador que tem bom lido com a bola não queima no pé dele, ele não é um velocista, mas ele consegue ter condução de jogo, consegue ter um drible, consegue ter uma ultrapassagem como foi a do jogo de hoje, só que a gente não pode, ele era um dos jogadores mais desgastados de hoje, foi o único jogador que, na minha visão, corria um risco de lesão, mas que eu achava que era necessária a presença dele hoje para a gente tentar essa vitória. E aí eu resolvi correr esse risco. Claro que eu corro risco por ter usado ele hoje, de perdê-lo para próximos jogos, né? Mas a vitória do Campeonato Brasileiro também se fazia necessária. Então, até a hora que eu vi que eu podia tirá-lo, foi isso que eu fiz, tentei já tirar, coloquei, né, o Romarinho para fazer a função dele, depois logo dobrei o Carlinho do outro lado para ter um jogador de força, para dar sustentação como terceiro homem de meio campo, né, e para deixar eles um pouco o Romarinho mais para dentro, depois joguei o Romarinho para dentro com o Marlon para fora, com o Marlon e Carlinhos para sustentar bem o resultado, né, e o Wellington depois entrou também no lugar do David para manter a altura, a marcação individual. Enfim, nós tentamos fazer dentro daquilo que a gente tem, manter. Mas o Ronald vem sendo muito importante. Jogador, um garoto, uma surpresa, para alguém que eu vi do vídeo, cravar que ele viria para cá. E agora fico contente que o Fortaleza, acho eu, não tenho certeza, mas esteja adquirindo os direitos federativos dele. Eu acho que vai ser um jogador que vai crescer muito ainda e vai ajudar muito a equipe do Fortaleza. Para finalizar, o Anderson Azevedo, Rogério, eu me lembro que no começo do ano e até no campo do campeonato existiam críticas em relação à maneira que o Fortaleza jogava. Chegou-se até a ser perguntado para você, não só neste ano como também no ano passado, se o Fortaleza era um time que jogava numa nota só, jogava só de uma maneira. Hoje notamos que o Fortaleza consegue demasiadamente variações dentro das partidas e até mesmo nas escalações que são feitas, o que tem dificultado as marcações adversárias. Esse elenco do Fortaleza notoriamente vem em evolução dentro do campeonato e é possível, com todas as dificuldades, apesar de não ser o objetivo, entregar mais do que o Fortaleza deu no ano passado? Aí depende, né? Por exemplo, ano passado nós demos uma Copa do Nordeste e não conseguimos mais dar esse ano. Nós podemos repetir o título cearense e não vai ser fácil chegar numa mesma posição do ano passado. Acho que devido ao faturamento que caiu muito devido à pandemia, né? Todos caíram, mas para um clube que depende muito da sua torcida, né? Da presença do torcedor no estádio, né? Realmente, de comprar o sócio torcedor, e a gente entende as dificuldades do torcedor em manter a família, né? Um filho na escola, né? O alimento do dia a dia para casa, a gente entende
quando ele deixa de pagar um plano de sócio-torcedor. Então nós dependemos, né? Um percentual muito grande do Fortaleza, do seu lucro, vem da sua torcida e não tanto da televisão. Para isso a gente tem mais dificuldades, mas a gente vai tentar futebolisticamente jogar um futebol talvez mais equilibrado, talvez, acho que seria a palavra mais correta, com uma defesa mais sólida, talvez um ataque com menos gols, mas que tenha mais um time mais equilibrado. E nós vamos cuidar para que os jogadores não se machuquem. É a única chance do combustível ser mantido até o final, se os jogadores não tiverem lesões.